Bom dia, vamos assistir agora o vídeo com a Daniele, a pastora abençoada, que vai contar sobre sonhos reveladores, sonhos espirituais, batalha, e que vocês possam ser edificados nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você falou uma coisa muito importante, que eu estava conversando essa semana com a minha esposa, que é sobre os sonhos. Você acredita que Deus fala com a gente sobre os sonhos, com os sonhos? Porque assim, essa semana eu tive um sonho muito aleatório, mas eu contei pra minha esposa, ela deu muita risada. Então assim, a gente não sabe, discernir quando é. Eu já tive dois sonhos cabulosos, assim, que ficou muito na minha cabeça. Mas eu não vou contar aqui pra não estender. Mas já contei, depois eu conto em off. Mas você acredita, pastora, realmente que os sonhos pode trazer alguma revelação para as pessoas? Tipo assim, por exemplo, você falou, eu sonhei, daí a gente falou em off, você falou que também teve um outro sonho, né? E eu fiquei pensando, e aí? Então eu vou contar esse. Fica à vontade. Com exclusividade aqui pra Boa, você. manda aí. Tá? Eu tive um sonho, né? Eu tava assistindo uma situação, né? Analisando uma situação, que não dá pra dizer aqui, a gente conversou em off, né? Essa mesmo que você vai... Essa mesmo. Tá, manda aí. E era uma situação de ordem espiritual. E eu queria entender algumas coisas. E daí fui dormir e tal, né? 3 dias eu fiquei assistindo aquele conteúdo e tal, pra eu poder entender uma situação, uma informação que chegou até mim. E eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei que eu estava na minha casa, no fundo da minha casa, sentado, olhando assim pro fundo da minha casa. E a minha filha estava do meu lado, com o iPad, assistindo um desenho. Que é o costuminho dela de, às vezes, ela tá... E disse que estava chovendo. E sempre quando chove lá em casa, eu gosto mesmo de ficar lá, sentindo o ar da chuva, aquela coisa toda, né? E nisso, eu tava sentada ali no fundo de casa, no sonho, tá? Sentada ali, olhando lá pro fundo de casa. E o fundo, assim, tem um campo, assim, um jardim. E, de repente, tava escuro, né? E chovendo. E dá aquele relâmpago, assim, né? E eu via um homem vindo na direção da minha casa. Só que aquele homem, ele arrastava uma perna. E na perna que ele arrastava também um machado na mão. E eu olhei aquilo e eu levantei, porque na hora eu pensei, é um ladrão. Mas ao mesmo tempo eu pensei, mas como que é um ladrão se aqui é um lugar seguro? Um condomínio fechado? Quando eu levanto e pego a minha filha na mão, que eu tento fugir pra dentro de casa, eu fico paralisada. Quando eu tô paralisada, quando eu vou fugir, ele solta um assovio. Ele faz assim, ó. E eu paraliso, com a minha filha na mão, pegada na mão. Eu olho para a direção dele e não consigo entrar dentro de casa. E meu coração começa a se desesperar, porque ele vem arrastando uma perna, e na mesma perna que ele arrasta, a mão dele tá arrastando um machado também. E ele faz de novo. E me dá muito medo. E eu olho para minha filha, e eu tento socorrer ela, e eu não consigo me mobilizar. E na hora, no sonho, eu lembro da missionária Maria de Lourdes de Curitiba, que ela Deus usa muito ela na área da libertação, em Curitiba, e levaram ela para a África. Lá na África, ela me contou, olha, isso tudo vem como um flash no sonho, tá? Ela me contou que ela foi acordada de madrugada pela esposa do pastor, e a esposa do pastor disse assim, missionária, levanta agora e vamos orar. Ela falou, por quê? Tá escutando esse assovio? E ela falou assim, eu tô. Os feiticeiros estão invocando a serpente para entrar dentro das nossas casas para matar os missionários. E no sonho, eu lembro disso. Fração de segundo, Magnus. Foi uma coisa muito forte. E na hora, no sonho, ele dá o terceiro assovio e tá bem pertinho da minha casa. E ele faz... E na hora eu falo assim, espírito de encantamento, seja desligado agora no mundo espiritual. E eu consigo sair... Pego a minha filha, entro dentro de casa. Quando eu entro dentro de casa, eu fecho as portas, porque eu olho ele lá do outro lado, eu acordo. Eu acordo com meu coração na boca. E isso era de sábado para domingo. Quando foi no outro... Eu não lembro quando aconteceu esse fato. Eu não sei se foi na segunda, na terça, na quarta. Eu tô ligando o jornal. Acontece aquele fato do assassino entrar dentro da creche com um machado e matar aquelas crianças. Quando eu vejo aquela cena, acho que foi em Santa Catarina, a notícia do cara com o machado, eu lembro do meu sonho. Caramba. Eu falo, meu Deus. Eu tive uma experiência muito forte. Deus falou muitas coisas acerca disso. Aí eu entendi por que Deus me fez estudar aquela situação, que não dá pra falar aqui, mas a gente já conversou nos bastidores. Sim. Entende? E Deus me fez entender algo no mundo espiritual.
É por isso que eu te falo assim, sonhos não são em vão. Teve sonho, tem inquietude no teu coração, começa a orar, sabe? Ora, repreende, Deus tá querendo te mostrar alguma coisa, tá? Procura alguém maduro para você compartilhar, porque talvez essa pessoa, quando você sentar com ela, ela pode te ajudar na interpretação, mas alguma coisa Deus está querendo te mostrar aí. E teve uma fala também que você falou em off, lógico que a gente não vai detalhar, mas que eu achei muito importante, achei muito interessante, que foi a questão da juventude tá passando por uma enganação. Os jovens, como a gente pode fazer, pastora, para que esses jovens atual que estão cegos encontrar a Deus, encontrar Jesus da melhor maneira possível e entender que esse é o caminho, que você está sendo liberto e, na verdade, não aprisionado. Porque o jovem tem essa tendência, né? De você, parece que toda atitude que os pais impõem para o filho, não, você tem que ir para a igreja, não, você tem que ler a Bíblia, não, você tem que participar de uma escola bíblica. Parece que, na impressão, na cabeça dos jovens, esses jovens que não estão na igreja, você está aprisionando ele. Como fazer de uma ideia, lógico, né? A gente não sabe o segredo do milhão, mas o caminho, o início, para a gente conseguir mudar uma geração de jovens que está perdida. Que acessar a internet, você vai ver que, de alguma maneira, que existe sim uma grande, acho que a maioria não está conseguindo entender que a libertação é Jesus e o outro é aprisionado. É uma confusão mental, né, pastora? Exato. O diabo já construiu a cama já há um bom tempo. Quando nós vemos aí a destruição da família, né? E as consequências que isso está trazendo, de jovens se perdendo, porque aquela minha história, né? Tinha uma vida destruída dentro de casa, me encontrei no futebol. Mas tem muita gente que tem a vida destruída dentro de casa e o jovem vê os pais brigando, se matando, xingando, desonrando um ao outro. Aí ele encontra num amigo ou na amiga o que não tem dentro de casa. A gente vê muito isso, né? Agora, voltando para a igreja, o que a igreja precisa fazer para trazer esses jovens para perto é ser uma igreja bíblica. O que nós não podemos fazer é caracterizar nossa igreja parecida com o do mundo para atrair esses jovens. Porque isso é um grande laço do diabo. Porque o que faz um jovem permanecer na presença de Deus é a presença de Deus. É Deus estar presente no ambiente, sabe? Então isso a gente precisamos urgentemente como igreja, de parar de deixar o culto de jovens parecido com coisas... Uma balada, né? Uma balada, entendeu? Parar de usar... Tem pessoas que usam, tem um codinome da balada, ele só troca pro gospel e traz pra dentro da igreja. Entendeu? Para atrair esse jovem. Pode até atrair, mas não vai ficar. Essa igreja vai ficar uma casa de passagem. Entendeu? Não vai ser uma igreja que as pessoas vão vir e vão permanecer. Entende? Então, pastora, o que é que vamos fazer? O que que você diz? Vamos dobrar o joelho. E vamos pedir discernimento para Deus. O que é que eu posso fazer? Entende? Como que eu posso fazer? Entendeu? Tá no coração dele aquilo que nós precisamos.